Olá, alunos do segundo turno, quarto, quinto e sexto ano. Aqui é a professora Jéssica e essa semana o clube traz para vocês uma reflexão sobre a literatura na linguagem do cinema. Nós aproveitaremos também para falar um pouco do dia 20 de novembro, que faz referência ao Dia da Consciência Negra, um momento para refletir sobre a importância de que as pessoas negras também sejam inseridas na sociedade, seja na arte, na cultura, na educação. Aqui falaremos dos personagens negros, tanto nas histórias, nos textos literários, como no cinema. O filme que nós vamos usar é o filme Dudu e o Lápis Cor de Pele. Eu vou fazer rapidamente uma apresentação do filme para vocês, depois eu vou deixar o link para que vocês possam assistir. É um curta-metragem, um vídeo bem curtinho, mas com muitas reflexões importantes e que vocês vão gostar muito, eu tenho certeza. E no final, eu vou deixar para vocês também uma indicação de uma afroteca, ou seja, uma biblioteca com literatura afro, com referência a livros que trazem personagens negros. Isso é muito importante, dada a invisibilidade, das pessoas negras na nossa sociedade. Infelizmente, ainda, os negros são empregados nos textos e nas publicações e na literatura e no cinema, ainda apenas como personagens secundários, como empregados, como inferiorizados ou como marginais. E a gente precisa romper com isso em busca da igualdade de direitos e de oportunidades. Vamos comigo? Dudu e o Lápis Cor de Pele. Vou ler para vocês rapidamente a sinopse, que é um resuminho, do vídeo que vocês vão assistir. É esse que está aí no meio. Dudu é um garoto negro, inteligente e imaginativo, estudante de um colégio particular da classe média em São Paulo. Durante uma aula de educação artística, sua professora Sônia diz a ele que utilize o que ela chama de lápis cor da pele para pintar um desenho. A frase desperta em Dudu uma crise de identidade. Com toda a inocência de uma criança da sua idade, Dudu passa a carregar o lápis em questão consigo para encontrar alguém que possa sanar os seus questionamentos. Aí estão os personagens. Tanto na literatura como no cinema é importante a gente saber das características dos personagens, porque é ela que vai construir a narrativa, É a partir dessas características que o autor e o ilustrador vão poder dar vida àquela história. Então, Dudu é o personagem principal e os personagens secundários são aqueles que vão contracenar com ele ou são aqueles que vão ser citados ao longo da narrativa para poder fazer essa história acontecer. Aí tem a Maria, que seria a mãe do Dudu, nesse caso ela foi representada pela atriz Adriana Lessa, a Sônia, a professora, a Madalena, que foi a curadora de arte que encontrou o Dudu quando ele estava fugindo da escola, o Walter, que aí nesse caso faz o papel de um homem racista e preconceituoso, o Fábio, que é o diretor da escola e que não ficou a favor do menino, mesmo numa situação racista. Então é bom a gente pensar isso aí também. O Gustavo, que era o ex-namorado da Sônia, que é filha, do Walter, o racista, o preconceituoso. E o Antônio, que é o pai do Dudu, que teve uma morte trágica por ser quem ele era, foi confundido com um bandido. Agora nós vamos falar um pouco do que a gente já vem conversando nas aulas anteriores, que é sobre a produção do livro. Nós vimos que para um livro ser produzido, até que ele chegue na biblioteca, até que ele chegue na nossa casa, até que ele chegue na livraria, ele passa por diversas mãos. Não é só o autor que pensou a história que escreveu que é o responsável por ela. A história do livro começa aí, na escrita do texto, mas depois ela vai se desdobrar com o ilustrador, com o editor, com o diagramador, depois ela vai passar pelas mãos do livreiro, do bibliotecário, enfim, há uma série de pessoas envolvidas. Nesse caso específico do cinema, nós temos o diretor, que é aquele que vai coordenar todas as ações do projeto, o roteirista, que é aquele que vai dar o direcionamento de todas as ações desta narrativa, o diretor de fotografia, que tem muito a ver com a questão visual, a questão da imagem, e isso a gente tem muito também na literatura, com a questão do ilustrador, do design, aquele que vai fazer a história parecer bonita para a gente na tela. A cenografia e direção de arte, que
que é responsável pelo cenário, que é aquele corpo de fundo atrás dos atores e dos personagens, né? Embaixo nós temos a direção musical, que no cinema, na linguagem cinematográfica, é muito importante, porque a música, ela pode dar um ar de mistério, de suspense, de medo, né? Ela pode trazer diversos elementos para essa situação narrativa. E nós sabemos que na literatura muitas músicas foram construídas a partir de poemas, né? Então, uma poesia, um poema, ganhou ares musicais, isso é muito comum também. A produção executiva e direção de produção, que tem a ver aí com a questão financeira para que a obra venha acontecer, né? Então, é desses cuidados de patrocínio, coisas que são importantes também no cinema e na literatura. Para que um livro chegue até a gente, há um custo envolvido na impressão, em todos os profissionais que estão trabalhando, que precisam receber pelo trabalho que eles executam. É importante a gente conhecer essa história por trás do livro também. Aí o produtor de conteúdo, a designer, muitas pessoas. Aqui a produtora. No caso da obra literária, seria a editora, né? No caso aqui de uma obra cinematográfica, seria uma produtora de vídeo. Esse material está disponível na internet, vocês podem consultar e dar uma olhada depois, é só colocar o título lá, Dudu e o lápis cor da pele, que vocês vão encontrar com facilidade esse PDF que eu estou apresentando para vocês. E o objetivo de trazê-lo aqui é que vocês possam conhecer esse making of, né, que é o que acontece atrás das câmeras, o antes da produção final do trabalho, né? Então, que esse livro, na verdade não é um livro, né? Aqui é só uma apresentação de arte, que essa apresentação aqui possa ajudar vocês a compreenderem na hora de assistir o filme, que é um filme curtinho, que eu recomendo muito que vocês parem um tempinho para poder assistir e que possam refletir para que nossas ações não sejam ações preconceituosas, mas que a gente possa fazer uma sociedade mais justa, mais igualitária, entendendo que todos somos importantes e iguais, independente do tom da nossa pele, independente do nosso gênero, se masculino ou feminino, independente também da nossa condição social. Todos devemos ser tratados com igualdade. O princípio da igualdade ele é muito importante. E o princípio da representatividade também é muito importante, que todos nós possamos ter um espaço na sociedade, um espaço de voz, um espaço de luta, de resistência, fazendo do nosso mundo um mundo muito mais colorido e gostoso de se viver. Um abraço para vocês, aproveitem esse material. Vocês acabaram de assistir a aula, agora vão lá, assistam um filmezinho, que é um curta-metragem, né? Um videozinho bem curto. E depois vocês possam visitar a Afroteca, que é a sugestão que eu deixei para vocês de diversos livros com personagens negros. Tem muita coisa legal, então tem material lá onde vocês verem a setinha de vídeo, é só clicar que tem contação de história, tem resumo, tem sinopse, então dá para vocês conhecerem a capa do livro e depois, quem sabe, pegar esses livros lá na nossa biblioteca assim que a gente voltar, porque tem muito material que nós temos lá na nossa biblioteca física também. Por enquanto a gente não pode se ver, vamos usando a biblioteca digital, a Afroteca, a biblioteca com personagens negros, com representatividade das pessoas negras, que devem ser feitas não só nesse momento do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, mas ao longo de todo o ano letivo e ao longo de toda a nossa vida e trajetória. Eu sei que eu posso contar com vocês, porque as crianças podem sim mudar o mundo. Muito obrigada por me ouvirem e vocês possam aproveitar esse material. Um abraço muito grande, cheio de saudade. Tchau, tchau!